Olá, bom dia, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nesse domingo a mais um Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Entre, fique à vontade, seja bem-vinda nessa mesa, bem-vindo, que eu sei que também tem homens que estão por aqui, de vez em quando entram aí para ouvir também a palavra do Senhor e são todos muito bem-vindos. Vamos juntos mergulhar mais uma vez nas Escrituras e conhecer a vontade de Deus para nós, em nome de Jesus. Chama aí as amigas, hoje é domingo, né? Hoje é um dia mais tranquilo, onde a gente pode estar aqui sem, né, pressa para ter que fazer as coisas, as demandas. Então, eu quero convidar você a chamar as pessoas que você conhece, que sabe que precisam, né? Todos nós precisamos de conhecer a palavra de Deus para estarmos aqui juntos. Enquanto isso, eu vou orar. Amém? Pai, muito obrigada por mais um dia. Obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam em mais uma manhã. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade e fidelidade que nos cercam, que nos guardam. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo venha trazer ao nosso entendimento, revelação, discernimento da tua palavra. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que as escamas caiam dos nossos olhos, para que a preguiça espiritual venha a ser arrancada de nós e que nós venhamos acessar e que nós venhamos desfrutar desse lugar de fome e sede da vontade de conhecer mais ao Senhor. Em nome de Jesus, que os nossos olhos espirituais se abram, que a gente possa ver aquilo que a gente ainda não tinha visto e possamos entender aquilo que ainda não havíamos entendido. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê espírito de sabedoria, de revelação nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém? Bom dia, bom dia, bom dia a todas vocês. Estou vendo todas vocês aqui. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Nós estamos nessa jornada lendo um capítulo de Provérbio por dia e depois a gente vai lá para Gênesis. E hoje a gente está no Provérbio 19. Vou colocar aqui, Provérbio 19. Então, eu estou lendo na versão NVT, mas você acompanhe na Bíblia que você tiver aí. Talvez algumas palavras vão ser um pouco diferentes, mas não tem problema, né? Quer dizer a mesma coisa, então vamos juntos, amém? Oi, Bia, que bom te ver, meu amor. Graça e paz, Deus abençoe. Então vamos lá. Provérbio 19. É melhor ser pobre e honesto que ser desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Vou fazer já uma pausa aqui, porque esse provérbio aqui fala muito de algo que eu sempre falo e as pessoas que caminham comigo já ouviram muitas vezes. Eu não sou uma pessoa que me movo por empolgação, mas por convicção, por direção. E olha só o que esse provérbio diz. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. Não adianta as pessoas assim, você às vezes, né? Vou me empolgar e quero fazer uma coisa, quero fazer outra, mas não tem conhecimento de nada. É raso em tudo. Faz um monte de coisa, mas não é especialista em nada. Sabe? Não adianta de nada ser entusiasta, né? Ser empolgado, mas quando for colocado à prova, não tem profundidade em nada. Em nada. Então eu digo, é melhor fazer menos coisas e ser especialista, sabe? Ser alguém realmente que domina, né? Que tem conhecimento, do que querer fazer tudo e não saber ao fundo de nada. E depois diz, a pressa resulta em escolhas erradas. Então, como já dizia o ditado, né? A pressa é inimiga da perfeição. Olha só. É bíblico. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Meu Deus.
A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigos daquele que dá presentes. Se até os parentes do pobre o desprezam, quanto mais seus amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, eles todos o abandonam. Quem adquire bom senso ama a si mesmo. Quem dá valor ao entendimento prospera. Meu Deus. Verso 9. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso será destruído. Novamente, né? Ele fala aqui nesse mesmo provérbio sobre essa mesma questão. No verso 4, ele falou a mesma coisa, ó. A testemunha falsa não ficará sem castigo, ele repete. E ele diz, o mentiroso também não escapará. E agora ele diz, o mentiroso será destruído. Por quê, gente? Porque a mentira, ela tem uma origem e ela se origina em Satanás. Ele é mentiroso desde o princípio. E meias verdades são mentiras. Ah, eu só contei assim, só não contei tudo, eu só dei uma distorcidinha. É mentira. É mentira. Então, cuidado, cuidado. Né? Ontem a gente falou aqui sobre morte e vida que estão no poder da língua, né? E muitas pessoas estão tão acostumadas com a mentira, sabe? Mentem tanto que já é verdade a mentira na vida delas, né? Mas a gente precisa lembrar que Jesus falou que quando a gente mente, a gente se torna filho do nosso pai, que é aí, né? Porque ele diz, e quem é o pai da mentira? O pai da mentira é o diabo. Então, se o nosso Deus é um Deus de verdade, que fala a verdade, nós não podemos fazer e falar o que um outro pai que não é o nosso faz. Amém? Então, a gente precisa falar a verdade e andar na verdade. E falar a verdade não é sair falando a verdade para as pessoas, mas é falar a verdade de você mesmo. Dizer, não, eu errei mesmo, eu me atrasei porque eu me distraí, né? É falar a verdade sobre si. É ser de verdade. É expor a verdade a respeito de si, sem máscara, sem filtro. É sobre isso. Verso 10. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipes. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Oh, Jesus, ajuda nós. Vou até ler de novo, preciso disso. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar as ofensas. Verso 12. A ira do rei é como o rugido do leão, mas seu favor é como o orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Eita! Verso 14. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode dar uma esposa prudente. A gente leu, acho que ontem, né? Que diz aqui no provérbio de ontem que quem encontrou uma esposa encontrou o favor do Senhor. Uma esposa, né, segundo o padrão bíblico, lá em Provérbios 31, a gente vai chegar lá, vai dizer, né, mulher exemplar, né, esposa exemplar, quem a encontrará? E a gente precisa buscar, né, falando aqui com as mulheres, sermos esse presente na vida dos nossos maridos. Amém? Verso 15. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia
o leva a passar fome. Quem guarda os mandamentos preserva a vida. Quem os despreza morrerá. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Discipline seus filhos enquanto há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer as consequências. E você, a livrar uma vez, terá de fazê-lo novamente. Nossa, isso aqui, gente, é muito importante a gente entender isso, né? Outro dia teve uma situação, né, de uma pessoa que perdeu a cabeça e foi presa e tudo mais. E aí, né, veio uma pessoa conversar comigo. Ai, agora eu não sei se eu vou lá pagar para tirar no tal e tal, porque eu já fui uma outra vez. E aí eu lembrei desse provérbio, sabe? Que se a gente livra, porque essa pessoa falou, eu já fui uma outra vez fazer isso. E agora, de novo, ela cometeu esses atos e foi presa de novo, né? Aí eu não sei o que eu faço. Então, olha o que eu também não sei o que você faz. Também, mas eu vou dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a pessoa que se ira facilmente, ela deve sofrer as consequências. Se você a livrar uma vez, terá que livrá-lo novamente. Então, quando a gente, né, às vezes, mãe com filhos, né, que às vezes vai lá e passa a mão na cabeça, não deixa sofrer as consequências das atitudes, das escolhas que tem, né? Ah, filho vai lá, bate o carro, papai vai lá e paga o conserto do carro. Ah, o filho vai lá, compra um monte de coisa, não paga, mamãe vai lá e paga tudo. Tá sempre livrando. Vai ter que livrar a vida inteira. Vai ter que livrar a vida inteira. Vai casar e não vai saber pagar as contas. Por quê? Porque não sofreu as consequências das suas escolhas. É necessário, é didático, é muito didático deixar as pessoas lidarem com as consequências das suas escolhas. Amém? Muitos nem assim aprendem, mas, né, para muitos dá certo. Verso 20. Obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá. A lealdade torna a pessoa cativante. É melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança e proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Se você castigar o zombador ou ingênuo, aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. Meu Deus. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, e a boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas dos tolos. Amém. Mais uma vez, um banquete de sabedoria. Eu quero convidar você a meditar, né, profundamente e deixar Deus falar ao seu coração em meio a tantos versículos aqui, onde nós encontramos tanta sabedoria e discernimento para as nossas vidas, né, que você escolha um ou dois para meditar nesse dia de hoje. E tenha sempre o hábito de ler provérbios sempre, porque a gente não consegue lembrar de tudo, né? Guardar tudo. Então, a vida inteira, sabe? Todos os dias. Nós não vamos ler mais provérbios aqui nesse ano. Eu até gostaria,
mas vai se delongar muito. Mas eu convido você a, ainda que a gente não vá ler aqui, né, no restante do ano, mas que você tenha na sua vida o hábito de ler Provérbios todos os dias, porque ele é sabedoria para nossa vida prática, muita sabedoria para nossa, é sabedoria na prática, né, para os nossos dia a dia. Amém? Vamos lá para Gênesis, então, eu já coloquei aí, Gênesis 32. Ontem a gente viu aqui, né, estamos ainda na narrativa da história de Jacó, esse homem né, escolhido, um dos patriarcas, porém, que cometeu muitos erros, mas que a gente viu o quanto ele era persistente em ir atrás das bênçãos daquilo que Deus tinha para ele e o quanto que Deus era com ele. Deus abençoava as pessoas por causa de Jacó, assim como outras pessoas. Vocês viram isso, gente? Que quando Deus é com a gente, até as outras pessoas são abençoadas por nossa causa. Viram isso? Que poderoso isso, que forte isso. Que se Deus é conosco, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão ser abençoadas por nosso intermédio, porque Deus é conosco. E a gente viu isso aqui. A gente viu também que Jacó trabalhou 20 anos na casa do seu sogro, 14 anos pelas suas 2 esposas e mais 6 anos para ter o seu próprio rebanho. E nesses 6 anos, o seu sogro Labão, né, que Jacó, o nome Jacó significa enganador, e aí ele encontrou um enganador premium, encontrou alguém mais enganador ainda, e Labão trocou o salário de Jacó 10 vezes. Mas Deus era com Jacó e mostrava para Jacó o que Jacó precisava fazer. E Jacó enriqueceu até o ponto de Deus direcionar ele a sair daquele lugar. Só que ele sai fugido. E aí Labão vai atrás dele para matar ele. Mas Deus aparece e diz para Labão deixar Jacó em paz. E quando eles se encontram, então, eles levantam, né, um altar de pedras. Ali eles fazem uma aliança, fazem um concerto. E algo que eu não falei ontem, que é muito interessante. Eu falei ontem do princípio da mesa, porque ali eles fazem uma refeição juntos. E ali eles têm um acordo. Mas algo muito interessante também para que haja paz nas famílias. E a gente viu aqui. É algo chamado limite. Limite. Limite é algo muito necessário para que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Sabe, às vezes as pessoas não têm bom senso, né? E às vezes porque moram perto, porque moram, né, do lado, porque moram próximo, sabe, não sabe o limite, tá toda hora na casa da pessoa, tá se intrometendo, tá dando pitaco, tá querendo saber o que vai fazer, tá querendo saber onde vai. E isso traz muito desgaste nos relacionamentos. Então, se você não leu, leia e aprenda, né, essa lição do limite que a gente viu ontem em Gênesis 31. Amém? E agora, então, a gente vai para Gênesis 32. A Bruna botou ali, Jacó, aquele que segura pelo calcanhar. Então, é enganador, né? Jacó significa enganador. E Gênesis 32, então, verso 1, diz assim: Quando Jacó seguiu viagem, anjos de Deus vieram encontrar-se com ele. Ao vê-los, Jacó exclamou: Este é o acampamento de Deus. Por isso, chamou o lugar de Manaim. Verso 3. Jacó envia presentes a Esaú. Esaú, seu irmão, aquele o qual ele roubou a bênção. Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: Deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: Até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Enviei estes mensageiros
para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Lembram que Esaú queria matar Jacó? E aí, por isso, a mãe de Jacó, Rebeca, falou com Isaque e eles mandaram Isaque lá para a terra de Padã Arã, aonde então vivia o irmão da sua mãe, né, o seu tio Labão, e ele viveu esses 20 anos lá, que foi onde ele se casou com Raquel e Lia, e onde ele trabalhou e enriqueceu. Agora ele está saindo de lá, e ele vai encontrar com o irmão, mas ele sabe que o irmão queria matar ele. Então ele manda na frente mensageiros para preparar aí o caminho. Verso 6. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos, os bois e os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar. Olha só. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste: volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste: tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora, minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto a minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometeste: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia da beira do mar, que não se pode contar. Verso 13. Jacó passou a noite ali. Depois, escolheu entre seus bens os seguintes presentes para seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 fêmeas de camelo com seus filhotes, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Dividiu esses animais em rebanhos, entregou cada rebanho a um servo e lhe disse: vão à minha frente com os animais, mas mantenham certa distância entre os rebanhos. Aos homens encarregados do primeiro grupo, deu as seguintes instruções: quando meu irmão Esaú se encontrar com vocês, ele perguntará: de quem são os servos? Para onde vão? Quem é o dono destes animais? Respondam: eles pertencem ao meu servo Jacó, mas são um presente para Esaú, o senhor dele. Veja, ele está vindo atrás de nós. Jacó deu a mesma instrução aos encarregados do segundo e do terceiro grupo e a todos que seguiam com os rebanhos. Digam a mesma coisa a Esaú quando o encontrarem, e não se esqueçam de acrescentar: veja, seu servo Jacó está vindo atrás de nós. Vocês estão entendendo? Jacó pensou: tentarei apaziguá-lo com os presentes que estou enviando à minha frente. Quando ouvir, quem sabe ele me receberá amistosamente. Assim, os presentes foram enviados à frente, enquanto Jacó passou aquela noite
no acampamento. Verso 22. Jacó luta com Deus. Durante a noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e atravessou com eles o rio Jaboque. Depois de levá-los para a outra margem, fez passar todos os seus bens. Com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento. Veio então um homem que lutou com ele até o amanhecer. Presta atenção. Verso 25. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou a articulação do quadril de Jacó e a deslocou. O homem disse: deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu: não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Qual é o seu nome? Perguntou o homem. Jacó. Jacó, respondeu ele. O homem disse: seu nome não será mais Jacó. De agora em diante, você se chamará Israel, que significa Deus luta. Pois lutou com Deus e com os homens e venceu. Verso 29. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Por que quer saber meu nome? Replicou o homem, e abençoou Jacó ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, que significa face de Deus. Pois disse: vi Deus face a face, e no entanto, minha vida foi poupada. O sol estava nascendo quando Jacó partiu de Peniel, mancando por causa do quadril deslocado. Até hoje, o povo de Israel não come o tendão perto da articulação do quadril, por causa do que aconteceu naquela noite em que o homem feriu o tendão do quadril de Jacó. Meu Deus, que história, né? Cada vez fica mais emocionante, cada vez a gente vê mais, né? Como que Deus, ele age de formas diferentes e Deus, ele é, sabe, ele é inexplicável. Ninguém explica Deus. As coisas que Deus faz, né, são sempre diferentes. Deus, ele não faz as coisas da mesma forma. E às vezes Deus vai fazer coisas de forma que às vezes a gente, se nós não tivermos sensibilidade, a gente não vai conseguir ver que é Deus fazendo. Aqui, Jacó lutou com um homem, que a princípio ele achava que era só um homem, mas depois ele entendeu que não era um homem, né? Aqui era um homem, né? Aqui era um anjo do Senhor. Esse homem era o próprio Cristo que estava ali lutando com Jacó. E ele feriu o quadril de Jacó. Por quê? Porque quando nós temos um encontro verdadeiramente com Deus, nós vamos ser marcados de alguma forma. É impossível você ser encontrado por Deus, ver Deus face a face, como ele disse aqui. Eu vi Deus face a face, eu poderia ter sido destruído, mas ele foi poupado, porém ele foi marcado. Esse encontro com Deus marcou a vida de Jacó. E algo lindo que acontece aqui é que pela primeira vez aqui, quando alguém pergunta para ele quem ele é, qual é o nome dele, ele assume que ele é Jacó, o enganador. Porque vocês lembram lá que quando o pai dele estava para dar a bênção e ele prepara, a mãe dele, né, Rebeca, prepara aquela comida
e ele se veste de pele de cabrito para enganar o seu pai pergunta: quem é você? Qual é o seu nome? E ele diz: eu sou Esaú. Mas ele não era Esaú. Ele tomou posse de uma identidade que não era dele. Ele tomou posse da identidade de enganador, que era justamente o significado do seu nome, né? Aquele que segura pelo calcanhar, aquele que trapassa, aquele que engana. Mas nesse momento, face a face com Deus, ele diz: eu sou Jacó. E aí Deus diz: você não será mais Jacó. Agora o seu nome é Israel. Deus muda o nome dele. Assim como Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Vocês lembram disso que a gente leu? Deus mudou o nome de Abrão para Abraão no momento em que Deus veio ali confirmar a aliança de Deus com Abraão, que ele receberia, que nasceria o filho dele. Dali 1 ano iria nascer o filho dele. O filho da promessa na sua velhice. Deus muda o nosso nome. Deus muda a nossa identidade. Ele ressignifica, né, os erros, as coisas que poderia ser rótulo, sabe? Deus ressignifica na nossa vida. E a gente tem visto isso aqui nessa leitura de Gênesis. Então, quando verdadeiramente você encontra com Deus, Deus vai te marcar, Deus vai marcar a sua vida. E nunca mais você vai esquecer desse encontro. E Deus, ele ressignifica a sua história. Ele muda o seu nome, ele te chama de filho, ele te chama de filha, ele te chama pelo seu nome, não por apelido, não por rótulo, mas ele te chama pelo seu nome. Isso é maravilhoso demais. Talvez até hoje, né, as pessoas conheciam você por algum erro, por algum rótulo, por algum apelido, por algum pecado. A gente vai ver lá no Novo Testamento, né, que as pessoas às vezes chamavam outras pelo pecado delas. Mas Deus, ele conhece o nosso pecado, ele conhece as nossas falhas, mas ele nos chama pelo nome, pelo nome. Ele ressignifica a nossa história quando nós nos colocamos a lutar com ele. Não é contra ele, mas é com ele. É quando a gente busca estar com ele e ser marcado por esse amor que vem de Deus, por esse cuidado que vem de Deus. Amém? A Bruna botou: o que era uma luta se transformou em um abraço. Justamente, né? Mudou a história de Jacó. Amém? Vamos lá, meu povo, vamos ler 9:34, vamos ler mais um capítulo. Gênesis 33 agora. Vamos lá? Hoje é domingo, vamos aproveitar e vamos ler mais um pouquinho dessa história emocionante, que é Jacó indo encontrar com o seu irmão Esaú, o irmão que ele havia assumido a identidade, né? O irmão que ele roubou a bênção, que ele trapaceou, mas que agora ele está enviando presentes. E vocês lembram que a gente leu no provérbio de ontem, eu acho, que dizia, né, que quem envia presentes, deixa eu ver se eu acho aqui, gente, para não demorar. Mas ontem a gente leu sobre isso. A gente leu sobre isso ontem, mas agora aqui eu não vou conseguir encontrar. Mas a gente leu num provérbio ontem falando sobre isso. Sobre que quem envia presentes alcança o que deseja, alguma coisa nesse sentido assim. Depois eu até vou procurar, tá bom? Vamos lá, então. Gênesis 33. Vamos ver como que vai ser o desfecho desse encontro. O título aqui é A Reconciliação de Jacó e Esaú. Verso 31. Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus
400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente. Lia e seus filhos, em seguida Raquel e José por último. Jacó passou à frente e, ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os 2 choraram. Então Esaú viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, em sua bondade, concedeu a seu servo. As servas e seus filhos se aproximaram e se curvaram diante de Esaú. Em seguida, Lia e seus filhos vieram e se curvaram diante dele. Por fim, José e Raquel se aproximaram e se curvaram diante dele. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir sua amizade. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não. Se obtive seu favor, peço que aceite meu presente. E que alívio é ver seu sorriso amigável. É como ver a face de Deus. Por favor, aceite o presente que eu lhe trouxe, pois Deus tem sido muito bondoso comigo. Tenho mais que suficiente. Diante da insistência de Jacó, Esaú acabou aceitando o presente. Então Esaú disse: vamos andando, eu o acompanharei. Verso 13. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas. Isso aqui é tão lindo, olha só. Vou até ler de novo. Jacó, porém, respondeu: como meu senhor pode ver, algumas das crianças são bem pequenas e os rebanhos também têm crias. Se os forçarmos demais, mesmo que por um dia, pode ser que os animais morram. Por favor, meu senhor, vá adiante do seu servo. Seguirei mais devagar, em um ritmo que os rebanhos e as crianças possam acompanhar. Encontrarei com meu senhor em Seir. Vou fazer uma pausa aqui e vou falar sobre isso. Isso aqui é uma lição tão linda, sabe? Que diz respeito a algo sobre isso que eu estou fazendo aqui, essa jornada de lives. Que eu falei, né, de algo que Deus falou no meu coração. Se eu estivesse lendo a Bíblia sozinha, eu já estaria bem mais longe. Bem mais longe. Só que, do que me adianta ir à frente, chegar lá na frente sozinha e perder várias pessoas pelo caminho? E olhar para trás e ver que algumas pessoas fracassaram na fé, desanimaram de ler, desanimaram de buscar o Senhor, morreram espiritualmente, morreram emocionalmente, estão fracas. Do que adianta? Sabe, foi justamente sobre essa passagem aqui que Deus falou comigo, quando Ele me direcionou a estar aqui fazendo essas leituras da Bíblia. O ano passado, na nossa comunidade de fé, a gente já fez um plano de leitura anual, né? Aonde compartilhava ali nos grupos e tal.
Só que esse ano o Senhor me levou a viver algo muito mais profundo ainda, sabe? Que é pegar na mão das pessoas, sabe? Infelizmente, vou ser bem sincera aqui, nem todas as pessoas sabem aproveitar isso, sabem desfrutar disso. Mas isso diz respeito a elas, é uma escolha delas, sabe? Eu estou aqui sendo obediente ao que Deus me pediu, de ir mais devagar, para poder ir junto com aqueles que estão começando, com aqueles que ainda não têm um hábito da leitura e que às vezes começam e desanimam. E que isso seja um ensino para a sua vida também, sabe? Que às vezes você tem muita pressa, e a gente viu aqui, né, no provérbio hoje falou sobre isso. Às vezes você tem muita pressa de fazer muita coisa e ir muito rápido, só que nisso você mata gente. Você mata pessoas pelo caminho, você mata sonhos. Então é melhor, como Jacó, ei, meu irmão, tenho crianças. Eu tenho os gados que têm crias pequenas, as mulheres, elas andam mais devagar. Eu não vou deixar elas sozinhas. Jacó poderia estar ali, né, empolgado, animado para estar junto com o irmão, conversando com o irmão, que afinal de contas se encontraram agora e que legal, ele é meu amigo, ele não quer me matar e ele sorriu para mim, um sorriso amigável e a gente tem tanta coisa para compartilhar, a gente tem tanta coisa para contar. Mas não, peraí. Deixa eu valorizar quem está comigo na caminhada até aqui. Deixa eu estar junto com quem até agora esteve ao meu lado e foi suporte e faz parte de quem eu sou, da minha história. Eu não vou agora, porque eu me encontrei com alguém novo na caminhada, abandonar quem esteve comigo até agora por uma empolgação momentânea. Não, peraí, a gente se encontra lá, mas no caminho eu vou ir mais devagar para acompanhar, para proteger, para estar com quem realmente esteve comigo até agora. É muito melhor, é muito mais sábio, é muito mais prudente a gente ir mais devagar e chegar ao lugar aonde nós precisamos chegar, do que se empolgar e deixar para trás aquilo que realmente tem valor por uma empolgação, por algo novo que surgiu, por alguém que você encontrou que você nem sabe se essa pessoa vai permanecer mesmo na sua vida ou não. Se empolgar, sabe? Não. Honre, respeite quem caminha, quem está lado a lado com você. Às vezes as pessoas vão passar por algumas dificuldades e você tá bem, mas você nesse momento tem que ser suporte, tem que suportar essa pessoa. E poderia estar avançando, poderia estar fazendo um monte de coisa, mas do que adianta? Calma, espera, vai mais devagar, você também vai chegar lá. Você também vai chegar. Sem deixar ninguém para trás, sem passar por cima de ninguém. Amém? Vocês viram como Jacó mudou? Vocês viram? Antes ele era um enganador. Antes ele queria passar por cima. Antes ele queria, né? Importava que ele fosse abençoado. Mas agora, depois desse encontro com Deus, ele disse: não, meu irmão, eu preciso ir mais devagar, acompanhando aqui as crianças, as criações, né? Os filhotinhos dos animais, que se eu forçar eles um dia que seja, às vezes, mas é só um dia, mas basta um dia para matar. Então que fique para nós essa lição, sabe, de valorizar, de olhar e de amar e de às vezes baixa a guarda, baixa a bolinha um pouco aí, né? E caminha, né, no passo. Às vezes a gente pode correr, mas às vezes a gente vai ter que andar para não ir sozinho. Amém?
Deixa eu ver aqui o que vocês botaram aqui. Gratidão por poder acompanhar a leitura da Bíblia com você. Pedi a Deus uma pessoa para me ajudar a entender a leitura. Que bom, glória a Deus, seja muito bem-vinda. É Suzy? Acho que é Suzy, né? Suzy. Amém, meu povo? Vamos lá, então, vamos voltar aqui. Aí, verso 15 de Gênesis 33. Está bem, disse Esaú, mas pelo menos permita-me deixar alguns dos meus homens para acompanhá-lo. Meu Deus, olha só. A atitude de Jacó chegou a tocar o coração do irmão, a ponto de o irmão deixar homens para acompanhar eles. Olha isso. Olha como que a nossa vida, sabe, inspira e toca a vida das pessoas quando a gente anda com Deus. Jacó respondeu: não é necessário para mim ter sido bem recebido por seu senhor, já é o bastante. Esaú deu meia volta e regressou a Seir naquele mesmo dia. Jacó, por sua vez, viajou até Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para seus rebanhos. Por isso, aquele lugar é chamado de Sucote, que significa abrigos. Depois de percorrer todo o caminho desde Padã Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, e acampou em seus arredores. Jacó comprou da família de Amor, pai de Siquém, o terreno onde estava acampado, por 100 peças de prata. Ali construiu um altar e o chamou de El Eloi Israel, que significa, deixa eu ver aqui, Deus, o Deus de Israel. Aleluia. Deixa eu ver que hora é aqui. 48. O próximo capítulo, ele é bem pequenininho, capítulo 34. Eu vou ler aqui pra gente fazer 1 hora de live hoje e a gente conseguir ler mais um capítulo dessa história emocionante. Amém? Vai dar tempo de fazer o almoço ainda, né? Eu nem café não tomei, gente. Eu estou em jejum. Então, ó, vamos juntos. Amém? Vai dar tempo ainda. Vamos ler só mais esse capítulo, capítulo 34, que é bem pequeno. Capítulo 34. A vingança contra Siquém. Certa vez, Diná, filha de Jacó e Lia, saiu para visitar algumas moças que viviam na região. Olha essa história, gente, é forte. O príncipe daquela terra era Siquém, filho de Amor, o heveu. Quando ele viu Diná, a agarrou e a violentou. Mas depois apaixonou-se por ela e tentou conquistar sua afeição com palavras carinhosas. Disse a seu pai Amor: consiga-me essa moça, pois quero me casar com ela. Verso 5. Jacó logo soube que Siquém tinha violentado Diná, sua filha. Mas como seus filhos estavam no campo cuidando dos rebanhos, não disse nada até que eles voltassem. Amor, pai de Siquém, foi tratar da questão com Jacó. Nesse meio tempo, os filhos de Jacó voltaram do campo assim que souberam o que havia acontecido. Ficaram abalados e furiosos porque sua irmã havia sido violentada. Era a única mulher, né? Siquém tinha cometido um ato vergonhoso contra a família de Jacó, algo que jamais se deve fazer. Amor fez um pedido a Jacó e seus filhos. Meu filho Siquém se apaixonou por sua filha. Por favor, permitam que ele se case com ela. Aliás, podemos arranjar outros casamentos. Vocês entregam suas filhas para nossos filhos e nós entregamos nossas filhas para seus filhos. Vocês poderão viver em nosso meio. A terra está à sua disposição. Estabeleçam-se aqui
e façam negócios conosco. Fiquem à vontade para comprar propriedades na região. Verso 11. Então, o próprio Siquém falou ao pai e aos irmãos de Diná: por favor, sejam bondosos comigo e deixem que eu me case com ela. Implorou: eu lhes darei o que me pedirem, seja qual for o dote ou o presente que pedirem, eu o pagarei, por maior que seja. Só peço que me entreguem a moça para ser minha mulher. Verso 13. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a seu pai, Hamor, uma vez que Siquém tinha violado Diná, a irmã deles. Disseram: não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Lembram que o povo de Deus tinha a marca da circuncisão, que era o corte na pele, né, do prepúcio, da genitária masculina? E aí agora eles vão colocar isso como condição, veja só, com um propósito. Não podemos permitir uma coisa dessas, pois você não é circuncidado. Seria uma vergonha para nossa irmã casar-se com um homem como você. Porém, temos uma solução. Se todos os homens do seu povo forem circuncidados como nós, entregaremos nossas filhas e nos casaremos com suas filhas. Viveremos entre vocês e nos tornaremos um só povo. Mas, se não concordarem em ser circuncidados, tomaremos nossa irmã e iremos embora. Hamor e seu filho Siquém aceitaram a proposta. Sem demora, Siquém fez o que tinham pedido, pois desejava ardentemente a filha de Jacó. Siquém era o mais respeitado dos membros de sua família e foi com seu pai Hamor apresentar a proposta aos líderes que estavam à porta da cidade. Esses homens são nossos amigos, disseram eles. Devemos convidá-los para viver entre nós e negociar livremente conosco. Há bastante espaço para eles nesta terra. Podemos nos casar com as filhas deles e eles com as nossas. Mas eles só aceitarão ficar aqui e tornar-se um só povo conosco se todos os nossos homens forem circuncidados como eles são. Se o fizermos, todos seus rebanhos e seus bens, com o tempo a ser nossos. Aceitemos a condição deles e deixemos que se estabeleçam entre nós. Verso 24. Todos os membros do conselho da cidade concordaram com Hamor e Siquém, e todos os homens da cidade foram circuncidados. 3 dias depois, quando eles ainda sentiam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, por parte de pai e mãe, tomaram suas espadas e entraram na cidade sem encontrar resistência. Então massacraram todos os homens de lá e mataram Hamor e seu filho Siquém ao fio da espada. Depois tiraram Diná da casa de Siquém e voltaram para o acampamento. Enquanto isso, os outros filhos de Jacó chegaram à cidade. Vendo eles que todos os homens estavam mortos, saquearam a cidade, pois sua irmã tinha sido violentada ali. Levaram as ovelhas, os bois e os jumentos, tudo o que conseguiram encontrar dentro da cidade nos campos. Tomaram todas as riquezas, saquearam as casas e levaram as crianças e mulheres como prisioneiras. Depois de tudo isso, Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês arruinaram minha vida.
serei odiado por todos os povos desta terra, pelos cananeus e ferezeus. Somos tão poucos que eles se unirão e nos esmagarão. Eles me atacarão e toda a minha família será exterminada. Mas eles responderam: por acaso deveríamos permitir que nossa irmã fosse tratada como prostituta? Amém. Até aí, chegamos ao final deste capítulo 34 e amanhã nós vamos ver a continuação dessa história. Gênesis é emocionante demais, né? Meu Deus. É cada história, né, que a Bíblia não esconde. Né? Às vezes as pessoas vão achar, não sei o que as pessoas pensam que vão encontrar na Bíblia, mas aqui na Bíblia tem histórias reais de pessoas reais, pessoas improváveis, que cometeram muitos erros, né, mas que demonstram sempre o poder e o agir de Deus sendo soberano sobre todas essas coisas. E tudo aquilo que as pessoas fazem tem consequência. Deus não concorda, Deus não se agrada dos erros, mesmo daqueles que eram seu povo. A gente vai ver isso, né? Deus não compactua com o pecado. E as pessoas vão ser tratadas no seu caráter. Então, amanhã nos encontramos aqui novamente, às 9 horas da manhã, para darmos continuidade nessa história. Deus abençoe a sua vida. Se você puder, eu peço por gentileza que você vá lá depois, curte essa live, que você compartilhe a live nos seus stories para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, convida as pessoas para entrar nessa jornada lendo a Bíblia, para elas conhecerem a verdade, serem tocadas pela palavra de Deus. Amém? Beijo, Deus abençoe, obrigado Jesus por mais um dia, por mais uma porção da palavra que tivemos aqui de conhecimento e de revelação. Amém? Até mais, gente. Deus abençoe. Oi, Mila, hoje vou ao culto. Que bom! Será muito bem-vinda. Muito bem-vinda, que bom. Vou poder conhecê-la pessoalmente. Dá um abraço. Me procura, viu? Pra gente se abraçar. Beijo, gente. Até amanhã. Tenham um dia abençoado na presença do Senhor. Faça uma mesa para sua família. Tenham momentos juntos. E se você não foi cultuar ainda, vai cultuar. Vai na igreja mais próxima da sua Bíblia. Amém? Não mais próxima da sua casa, mas mais próxima da sua Bíblia. Amém? Numa igreja bíblica. Vá cultuar, vá congregar, vá estar com os irmãos, porque é bênção demais. Até! Que bom que você chegou até aqui, que você está acompanhando a leitura e meditação na Palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero convidar você a se inscrever, a ativar os sininhos para que você não perca nenhum vídeo. E que todos os dias nós possamos estar aqui juntos, conectados com Deus e uns com os outros por meio dessa jornada de leitura da palavra. Deus abençoe a sua vida.